Olá a todos vocês que estão ligados aqui no Diário PCD, sejam todos muito bem-vindos em mais uma entrevista especial. E como nós aguardávamos o momento de conversar com a doutora Isabel Loureiro Maior, a doutora Isabel é um dos principais nomes no Brasil e em todo o mundo do movimento da pessoa com deficiência. Quero agradecer imensamente a doutora Isabel, que já está conosco aqui na sala de gravação. Doutora, seja muito bem-vinda, obrigado por aceitar o convite do Diário PCD. Gratidão enorme, doutora. Muito obrigada pelo convite, Abrão. Tenho sempre a oportunidade de acompanhar a programação que você disponibiliza e acho importante que todos nós sempre tenhamos esse canal de comunicação. Muito obrigada. A doutora Isabel Maior, só para uma referência para todo o Brasil, foi a primeira pessoa a ocupar a Secretaria Nacional da Pessoa com Deficiência. Ela está envolvida nos principais eventos com relação direta com a pessoa com deficiência em todo o Brasil, inclusive no mundo, quando participou da Organização dos Estados Americanos, da OEA, e também de vários eventos do brasileiros, Convenção da ONU. Ela foi a principal articuladora da agenda social, hoje conhecida como Viver Sem Limites, e realização de conferências nacionais e encontros de conselhos. Em respeito às pessoas com baixa visão, monoculares e com deficiência visual, eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou o Abrão Dibi Júnior, sou jornalista, estou editor do Diário PCD, sou um homem de pele clara, barba bem baixinha, grisalha, estou com óculos de haste fina e lente transparente, sobrancelha grossa e escura, cabelo escuro penteado para trás, ao fundo um painel branco. Conosco, na noite de hoje, Ana Paula Navarrete Zíngaro, que interpreta tudo em Libras. Ana Paula é uma mulher de pele clara, cabelo liso abaixo do ombro, está com óculos com haste marrom e lente transparente, veste uma camiseta preta de manga curta e ao fundo um painel branco. Gostaria de convidar a doutora Isabel também para fazer a sua audiodescrição, doutora. Sem dúvida, um dos recursos de acessibilidade extremamente importante. Eu sou uma mulher de 69 anos de idade, cabelo castanho, um pouco grisalho, curto. Hoje estou usando uma blusa tipo polo, na cor vermelha, com uma listinha branca na gola, e também um batom vermelho para combinar. Aqui é um ambiente doméstico, atrás nós temos apenas uma persiana vertical e cinza acompanhando a cor da parede. Doutora Isabel, nós estamos vivendo momentos de muita discussão, de muita polêmica, de muitos questionamentos após a divulgação há uma semana do IBGE, da PNAD, da Pesquisa Nacional de Amostra Domiciliar voltada à pessoa com deficiência. E algumas entrevistas, alguns comentários, matérias publicadas, índices publicados, tudo isso falando de educação, saúde, trabalho, de várias diferentes situações que envolvem a pessoa com deficiência. Depois da divulgação pelo IBGE na semana passada, doutora, qual é a sua primeira avaliação sobre tudo isso que foi divulgado? O que é que está faltando para as pessoas entenderem de que esses números são números que precisam ter aí uma avaliação muito mais criteriosa do que só a estatística do que foi divulgado, doutora? Eu acho que o primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar é o que foi divulgado é algo novo. É o módulo sobre pessoas com deficiência dentro da PNAD, que é a Pesquisa Nacional por Domicílios de forma contínua, e esse resultado corresponde ao terceiro trimestre de 2022. Trata principalmente de educação, trabalho e renda. E essa é algo que nós não tínhamos antes. É a primeira vez que é divulgado, que é coletado, na verdade, que a informação sobre as pessoas com deficiência. Então, são números impactantes, números diferentes daqueles que nós estávamos habituados a encontrar.
porque é diferente a metodologia. Agora, é preciso que a gente ressalte que esse não é o resultado do censo de 2022, não é. Provavelmente só no ano que vem é que nós teremos as informações do chamado caderno completo do censo, que foi respondido por uma parcela da população brasileira e depois é estimado para o total das pesquisas. Abrão, a maioria das pessoas com deficiência não gosta dessas pesquisas por amostragem, porque todos temos a vontade de dizer, quando vem algum recenseador a nosso domicílio, dizer: sou uma pessoa com deficiência. E, como é por amostragem, nem todas as casas que têm pessoas com deficiência respondem. Mas isso não significa que esteja errado, porque estatisticamente nós podemos, a partir de uma grande amostra, corretamente subdividida, e aí chegarmos a números que podem ser levados a efeito como números que de fato refletem a realidade. Tá? Então, essa é a diferença que a gente tem que fazer. O fato de nem todos terem respondido não significa que esteja incorreto. O que não pode é acontecer, por exemplo, o recenseador chegar em uma casa para fazer tanto o censo ou a pesquisa por amostragem domiciliar, a PNAD, e aí sim existir uma pessoa com deficiência e não se responder que é uma pessoa com deficiência. Não sei se fui clara nessa minha tentativa de explicar melhor o que significa a estatística e o uso da estatística para que nós cheguemos a um resultado do conjunto das pessoas com deficiência. Eu tive vários comentários, sabe, doutora Isabel, das pessoas dizendo o seguinte: olha, esses números não são verdadeiros, porque nem eu e nem ninguém que eu conheço passou por essa pesquisa. Esses números não traduzem exatamente o que significa o segmento. Diante dessa sua posição, diante dessa sua informação, nós temos que entender que, mesmo que a pessoa não tenha participado dessa visita, ela terá aí a estatística mais detalhada, doutor, é isso? Exatamente. Por exemplo, de todos esses anos que o IBGE coleta informações, vamos falar mais precisamente do censo, depois da obrigatoriedade que houve com a Lei 7853 de 89, foi a primeira legislação que determinou, na verdade, é a única lei que determina que o IBGE tem que pesquisar pessoas com deficiência, né? Depois disso, nós tivemos o censo de 91, tivemos o censo de 2000, o de 2010 e agora o de 2022. Em todos esses, só um deles, na minha casa, foi, por acaso, perguntado sobre pessoas com deficiência, porque é de acordo com os distritos censitários. Antecipadamente se escolhem os domicílios que vão responder ao caderno completo. Então, uma vez eu respondi, nas outras não, porque não caiu. Não é, a minha casa não era uma das casas já definidas. E isso não quer dizer que eu não tenha sido, de alguma maneira, aferida também nas vezes em que eu própria não respondi. Entenda? Entendi. Eu acho que o movimento das pessoas com deficiência precisa levar a sério esses resultados. E essa PNAD atual, essa que foi agora, que é novíssima, que é uma informação importante para nós, ela tem uma metodologia diferente das metodologias que foram durante esse período todo. Por isso que a primeira coisa que a gente tem que dizer é: não dá para comparar um resultado com o outro. Não dá para comparar o resultado do censo de 91 com o censo de 2000, tampouco com o censo de 2010, e também não poderemos comparar com o censo de 2022 ou com essa PNAD, porque a metodologia, as perguntas utilizadas foram diferentes, as perguntas foram evoluindo com o conceito de pessoa com deficiência. Daí a Convenção da ONU diz: deficiência é um conceito em evolução.
E essas questões, elas precisam... Você não pode perguntar sim ou não apenas, tem ou não tem deficiência. Porque uma pessoa idosa que não consegue ouvir bem, que não consegue, já tem dificuldades visuais, e até mesmo de mobilidade, de subir e descer escadas, ela talvez não se considere uma pessoa com deficiência quando se faz uma pesquisa. Diferente de uma pessoa que, por exemplo, sofreu um acidente em alguma etapa de sua vida ou nasceu com uma deficiência. Essa tem a noção de que é uma pessoa com deficiência. Então, as perguntas precisam ser perguntas com graduações. Alguma dificuldade, primeiro, nenhuma dificuldade, né? Quer dizer, aqueles que vão estar fora dessa contagem. E há um ponto de corte. Alguma dificuldade, grande dificuldade, ou não consegue de modo algum. A PNAD, essa que acabou de ser divulgada, ela só considera as pessoas que responderam grande dificuldade ou não consegue de modo algum. E na faixa etária de 2 anos para frente. Não considera crianças com menos de 2 anos de idade. Essa é uma metodologia. No entanto, algumas perguntas são muito interessantes, porque pela primeira vez, além de perguntar se consegue enxergar, ouvir, caminhar e subir escadas, também foram acrescentadas as perguntas sobre cognição, sobre capacidade de aprendizagem e também as perguntas sobre membros superiores, perguntando se a pessoa é capaz de levantar, por exemplo, uma garrafa com 2 litros, da altura da cintura até os olhos, coisa que eu, por exemplo, não consigo fazer, né? Além de utilizar a cadeira de rodas, que foi uma coisa que eu não autodescrevi, porque não está visível na tela, mas quero informar aqueles que nos acompanham que eu uso cadeira de rodas. E a outra pergunta diz respeito a quem consegue abrir, por exemplo, fazendo o movimento fino das mãos, abrir uma tampinha de garrafa, por exemplo, é a pergunta que é feita. Então, reparem que cada vez está ficando mais completo o questionário. E essas perguntas, elas vêm da Classificação Internacional de Funcionalidade. E são todas elas trabalhadas pelo Grupo de Estatística da ONU sobre deficiência, que nós chamamos de Grupo de Washington, porque a base deles não é Nova York, onde fica a sede da ONU, e sim a capital americana, Washington. E lá eles ficam trabalhando, e já estiveram no Brasil, na época que eu fui coordenadora e depois secretária dos direitos da pessoa com deficiência. Nós fizemos, junto com o IBGE, nós trouxemos o grupo de Washington para fazer uma reunião no Brasil, porque o Brasil foi um dos primeiros países a utilizar as perguntas propostas sobre a estatística sobre pessoas com deficiência no censo de 2000. Então, nós somos pioneiros. São 8 perguntas, não é? São 8 dificuldades, não é, doutora? Só para a gente tentar dizer o que é que acontece aconteceu dentro da PNAD, que é de ver, ouvir, de se comunicar, de andar ou subir degraus, de levantar uma garrafa de água de 2 litros, de pegar objetos pequenos ou abrir e fechar recipientes, de aprender ou se lembrar e se concentrar e realizar cuidados pessoais. É isso, doutora? São esses 8 itens? São os vários domínios que a CIF nos traz. Na verdade, é a base que nós utilizaremos também na avaliação biopsicossocial da pessoa com deficiência. Mas é óbvio que, numa pesquisa, por amostragem domiciliar ou mesmo no censo, ainda essas perguntas não poderiam ser feitas de forma mais completa ainda do que serão utilizadas, muito mais do que apenas essas que você acabou de nos trazer. Para a avaliação biopsicossocial, nós temos um número maior ainda de perguntas, mas é sempre nesse sentido, de qual é a possibilidade da pessoa realizar uma determinada atividade.
né? Então, isso é Eu muito quero, importante. nessa entrevista com a doutora Isabel Maior, eu vou fugir de citar números, né, de citar índices, de citar estatísticas. Eu vou mais para o reflexo do que foi divulgado, de que você já acompanha aí no site do Diário PCD, todos esses números. Doutora, eu estava conversando com a doutora Isabel e ela conversou comigo sobre macrodados. O que significa isso, doutora, para a gente poder avaliar essa PNAD? Eu acho que nós entendemos o conjunto total das informações que foram trazidas. Que uma coisa é um número, por exemplo, dizer 8,9% da população respondeu de forma positiva a alguma dessas perguntas é uma coisa. Agora, nós começarmos a entender que esse número é um número grande, 18 milhões de pessoas, né? Mais de 18 milhões de pessoas, e que essas pessoas estão principalmente fora do mercado de trabalho, essa é uma informação muito preciosa, porque significa que nós, apesar de termos uma legislação de ação afirmativa quanto à entrada nas empresas ou nos concursos públicos, como a própria Constituição brasileira determina desde 88, nós ainda estamos muito longe de fazer com que pessoas com deficiência consigam, de fato, ser inseridas no mercado de trabalho. Mais do que isso, o que essa PNAD nos trouxe? A informação da diferença salarial entre pessoas com deficiência, mesmo aquelas que têm o nível superior completo. Elas têm uma diferença de vários recursos financeiros, né? E o que significa isso para a pessoa com deficiência? A deficiência tem um custo adicional e, apesar disso, a pessoa não consegue, com o seu salário, muitas vezes enfrentar todas as dificuldades. Posso falar isso porque tenho um salário correspondente à gestão governamental e, apesar disso, por gastar muito com cuidadores, eu acabo não tendo a mesma renda para outras atividades. E é isso que nós precisamos entender. Enquanto o salário das pessoas, em geral, no Brasil, está por acima de R$ 2.400, a média salarial, para as pessoas com deficiência, essa média salarial é de R$ 1.800. Então, há uma diferença muito grande. E é importante que a gente tenha isso. E a região onde se encontrou o maior número de pessoas com deficiência, que é a região nordeste do país, é aquela região onde essas pessoas menos estão, tanto na escola como no mercado de trabalho. Então, vai precisar de um olhar diferenciado de políticas públicas e de trabalho com a própria sociedade brasileira para que nós possamos entender. Agora, há uma questão que eu queria chamar a atenção de todos, que é o seguinte: isso é um retrato, quer dizer, um instantâneo. Mas nós estamos vindo num processo de melhora dos índices, tanto de escolaridade como de empregabilidade. Não é o ideal, longe disso, mas não é também tão negativo. E se nós ficarmos nesse momento só comparando, quem não tem deficiência ganha mais, quem tem deficiência ganha menos. Quem não tem deficiência está em cargos mais elevados. Quem não tem deficiência ainda não alcança sequer o cargo de gerência. Se nós ficarmos olhando dessa maneira, nós seremos sempre muito negativos em relação a pessoas com deficiência. Então, nós temos que ter uma noção quase como de um filme, e não de um instantâneo, de um retrato apenas. Mas o retrato é importante porque vai nos orientar a mudar um pouco das políticas públicas e trazer também mais orçamento para que essas políticas públicas, de fato, alcancem as pessoas com deficiência. E, Abrão, tem uma coisa que eu faço questão de reforçar: a importância da educação inclusiva. Porque nós precisamos cada vez mais que as pessoas com deficiência recebam todos os cuidados na educação,
todos os recursos estejam à disposição nas escolas, as escolas sejam acessíveis, os professores sejam pessoas que não tenham preconceito, nem qualquer grau de discriminação contra qualquer tipo de deficiência ou grau de deficiência. Então, esses são os pontos centrais. Apesar da senhora ter acabado de comentar sobre políticas públicas e sobre orçamento público, doutor, eu queria reforçar essa pergunta para a senhora. As informações que foram divulgadas agora na PNAD, elas são suficientes já para a projeção do aumento de políticas públicas e também se programar aí o orçamento público para atender o segmento da pessoa com deficiência em todo o Brasil? Esses números já são suficientes, doutora? Sem dúvida alguma, porque não há... sempre existiram pessoas com deficiência no Brasil. Podíamos não saber, mas agora sabemos, já há muito tempo. Nós já sabemos disso. E já sabemos que há necessidade de recursos metodológicos, recursos tecnológicos, recursos de comportamento, a retirada das barreiras atitudinais, combater o capacitismo, que é a palavra que significa discriminar pessoas com deficiência. Nós precisamos entender tudo isso e precisamos fazer com que o PPA, que é o Plano Plurianual, né, que está sendo trabalhado agora, ele possa refletir nos próximos 4 anos, porque o PPA é feito sempre um ano, no primeiro ano de um novo governo, para ser a mola impulsionadora das políticas públicas nos 4 anos seguintes. Então, esse é o PPA 2024-2027. Né? Então, nós precisamos que as políticas públicas, para todas as políticas públicas, mas especificamente no caso das pessoas com deficiências, elas tragam novidades, tragam mais recursos, tragam a noção do cumprimento da lei brasileira da inclusão. É isso que nós queremos dizer. Mas uma lei sozinha, ela não faz a vida da pessoa mudar. É preciso que a política pública, traduzida em programas, traduzidas em ações, permitam com que as pessoas possam estar na escola, estar nos ambientes de trabalho, estar nos ambientes culturais, estar na região, estar curtindo o turismo, tendo oportunidade de participar das atividades de lazer, né? Tudo isso é importante. E, obviamente, que as políticas de assistência social têm que estar muito presentes, porque nós temos a parcela da população brasileira com deficiência é principalmente de pessoas mais pobres. Isso em todo o mundo, e aqui não seria uma diferença. E no Brasil nós temos uma desigualdade social muito grande, em geral. E no caso das pessoas com deficiência, isso fica mais marcado. Então, nós precisamos continuar com a política do benefício de prestação continuada. Precisamos, na verdade, aumentar a capacidade com que as famílias possam receber esse benefício para o uso da pessoa com deficiência. Não é somente para comprar comida e roupa para a família toda, é para que a família possa ter. Então, não podem ser só famílias muito, muito pobres, com renda inferior a 1/4 de salário mínimo. Nós temos que melhorar essa condição e fazer com que as pessoas com deficiência, que têm grandes dificuldades, recebam o benefício de prestação continuada, recebam outras formas de colaboração do governo. Por exemplo, nós não temos políticas de cuidados. E eu acabei de comentar que é onde se gasta muito com cuidadores. Mas, na maioria das vezes, é um familiar que fica em casa e esse familiar não recebe nada. E se ele receber alguma coisa, isso entra na renda e faz com que a pessoa perca o benefício de prestação continuada. Então, essa política está incorreta, faço questão de dizer isso. Não conseguimos corrigi-la ainda, mas precisamos, nos próximos anos, fazer com que o BPC chegue para pessoas com deficiência, que não sejam só as
perdão da palavra, miseráveis, aquelas que não têm condição nenhuma, alta vulnerabilidade social. Mas nós precisamos fazer com que outras também recebam outros benefícios, ou então fazer com que haja uma participação, tanto da área governamental como da área da sociedade, para que todos possam estar ali, garantidos, né? Doutora, a senhora participou sempre das principais discussões que envolvem o segmento da pessoa com deficiência. Eu, pelo menos, dos 30 anos que eu estou no jornalismo, voltado ao segmento da pessoa com deficiência, sempre acompanhei a sua participação. Anterior a esta PNAD e posterior à PNAD, nós temos mais argumentos para discutir com as autoridades depois dessas divulgações, doutor? Temos sim. Primeiro, não há que se dizer que não há pessoas para ocupar postos no mercado de trabalho. Aumentou a escolaridade da pessoa com deficiência. Mais pessoas com deficiência completam o ensino médio. E a maioria da população brasileira, na verdade, tem o ensino médio, não é o nível superior. Mas assim mesmo, nós também temos mais pessoas com deficiência que completaram o nível superior, quer dizer, terminaram uma faculdade, né? E essas pessoas estão fora do mercado de trabalho e estão recebendo um salário inferior. Estou falando daquelas com nível universitário. Isso significa que tem algum problema, que esse problema não é da pessoa com deficiência, é da aceitação da pessoa com deficiência. É de de lutarmos contra o preconceito estrutural. E quando nós somamos a essa situação gênero feminino, ou raça, cor, que o IBGE comenta sobre cor, na cor da pele, né? Pretos e pardos. Essas situações somadas, elas prejudicam ainda mais a inserção social. Então, essa interseccionalidade precisa ser muito bem trabalhada. Pessoas, eu não estou dizendo que não haja pessoas brancas com deficiência, nem que não haja pessoas com deficiência que sejam da classe mais abastada, mais rica. Não é isso. Mas a maioria está fora do mercado de trabalho por preconceito contra elas. Todas. E aí, no caso, não adianta ser branco. Preconceito é preconceito. Capacitismo afeta a todos. Então, nós precisamos de campanhas governamentais e campanhas que afetem a sociedade no sentido de chamar a atenção para essa situação que não pode continuar a existir. E muito menos que os empresários continuem achando que se o fato de as pessoas com deficiência têm um nível de escolaridade, no geral, menor do que as pessoas que não têm deficiência, não significa que nós não possamos preencher cerca de 1 milhão, né? Em torno de 1 milhão das vagas, da reserva de vagas, e nós preenchemos menos da metade. Por quê? Porque não tem pessoas? Não, existem pessoas, já existem pessoas preparadas, mas existe um grande preconceito contra as pessoas com deficiência. Doutora Isabel, a senhora como referência dentro do segmento da pessoa com deficiência, qual é a mensagem que a senhora deixa para todos aqueles que representam as pessoas com deficiência diante de autoridades, não só brasileiras, mas autoridades mundiais? Qual é o recado que a senhora deixa nesse momento? Depois da PNAD, estamos aí perto de completar o Viver Sem Limites 2, né, buscando informações sobre isso. Qual é a convocação que a senhora faz? A convocação é exatamente essa que você sempre faz. A convocação é que a sociedade olhe para as pessoas com deficiência sem preconceito. Que possamos entender que ter uma deficiência não significa ser incapaz de fazer muitas coisas. Você pode não poder andar, mas você pode fazer muitas outras coisas. Você pode não enxergar, mas com a tecnologia você é capaz de navegar no computador, você é capaz de fazer todo o seu trabalho, desde que as regras sejam seguidas,
que eu digo como regras? As normas, os sites acessíveis, as informações disponíveis para as pessoas com deficiência, né? Visual, para as pessoas com deficiência auditiva, aquelas que usam a língua brasileira de sinais, que nós tenhamos os intérpretes, como aqui a Ana Paula nos acompanhando, mas que para as pessoas que sejam pessoas com deficiência auditiva, mas que falam ou são capazes de utilizar a língua portuguesa vocalmente, que também haja recursos. E a mesma coisa em relação à deficiência intelectual, que antes não aprendia nada, e hoje nós sabemos que são capazes de se alfabetizar, de participar da sociedade. A mesma coisa nós temos hoje no conjunto das pessoas com deficiência, as pessoas com alterações psicossociais. E essas também precisam do suporte, precisam do nosso olhar sem capacitismo. Então, essa é a maior mensagem. Pessoas com deficiência, eu me sinto uma pessoa com valor, eu me sinto uma pessoa capaz. Eu gostaria que todas as pessoas com deficiência pudessem dizer isso. Tenho dificuldades? Tenho, porque a acessibilidade não está sendo cumprida no nosso país, né? Então, a dificuldade de acessibilidade é grande. Mas isso não é um recurso que possa ser corrigido somente pelo movimento das pessoas com deficiência. Isso precisa ser uma obrigatoriedade de todos os prefeitos, de todas as prefeitas, de todos os governadores, de todas as governadoras, do nosso presidente da República, de todos os senadores, deputados federais, estaduais e dos vereadores e vereadoras. Então, é preciso que haja responsabilização de aqueles que têm obrigatoriedades e que não as fazem. É isso. Eu acho que é isso que eu gostaria de dizer. Gratidão. Gratidão, doutora Isabel Maior, gratidão por compartilhar com a gente essas informações, essa sua avaliação. Eu tinha um entendimento sobre a PNAD antes dessa entrevista com a doutora Isabel. Passo a ter uma outra avaliação pós esta entrevista. É por isso que eu digo gratidão pela oportunidade de estar entrevistando a senhora aqui no Diário PCD. E quero dizer que acompanho e continuarei acompanhando todas as suas posições em redes sociais daquilo que realmente significa a manutenção dos direitos das pessoas com deficiência. Muito obrigado, doutora, por estar conosco. Gratidão por por mostrar para a gente, pelo menos para mim, uma ideia que eu não tinha antes. Muitíssimo obrigado, doutora. Eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite. Estamos à disposição. Muito obrigado. Conversamos com a doutora Isabel Loureiro Maior, esteve secretária nacional dos direitos da pessoa com deficiência, participou de eventos na OEA, de eventos na ONU, organizou seminários, participou da confecção de legislações, decretos, do Viver Sem Limites, enfim, uma referência do movimento da pessoa com deficiência em todo o Brasil. Ela comentou sobre a PNAD, recentemente divulgada, sobre aquilo que significa a PNAD para o segmento da pessoa com deficiência. Peço a você que, se possível, compartilhe essa transmissão para que mais pessoas aprendam aquilo que eu aprendi na noite de hoje com a doutora Isabel Maior. Muitíssimo obrigado, forte abraço, valeu, gente. Tchau, obrigado, Ana Paula Navarrete Zíngaro, que interpretou tudo em Libras aqui no Diário PCD. Valeu, gente, tchau.